Alô, bom dia pessoal, bom dia professor Marcelo aqui, curso técnico profissional de desenvolvimento de sistemas. Hoje a nossa aula é de banco de dados. Gostaria de saber se todos estão presentes ou falta alguém na sala de aula. Quantos alunos temos em sala de aula? 13 alunos. 13 alunos. Tem uma, se eu não me engano, tem uma aluna ausente aí, né, professora, por alguns motivos, né? É gestante, né, é verdade. Lembrei agora. Perfeito. Então tá, então é essa daí que a gente tem que dar um apoio também lá na plataforma, né? Perfeito, professora. Então tá. Professora, eu gostaria de conversar com os alunos referente a que altura eles estão de material e quantas aulas foram dadas para eles, o que foi dado para eles. Referente a banco de dados, tá? Se já chegaram a fazer instalações do banco de dados, se tiveram acesso ao MySQL Workbench, se já começaram a desenvolver alguma coisa, se sabe a diferença entre tabelas relacionais ou banco de dados relacionais, perdão, orientado a objetos. Se já tiveram aula no ano passado de banco de dados, ou esse é o primeiro ano ou o segundo ano? Pessoal que tem acesso aí pode digitar também no chat. Professor, tivemos aula no primeiro ano de banco de dados, do segundo em diante ou só no terceiro. O professor está perguntando porque tem escola que só teve aula, que está no terceiro ano e só teve aula de banco de dados no terceiro ano, ou seja, nunca teve nada. Isso, é isso que eu quero. Ó. Tiveram aula desde o ano passado, então tá. E o que vocês construíram alguma coisa? Já chegaram a construir? Já fizeram alguma implantação de banco de dados? Professor, por que eu estou perguntando? Porque como nós estamos em período de provas, eu preciso saber, porque essa semana e semana que vem, talvez no caso de vocês, eu vou precisar aplicar uma avaliação para vocês. Inclusive, pessoal, sexta-feira eu também vou ter uma avaliação de computação gráfica com vocês, mas a computação gráfica é bem tranquilo, né? A gente vai fazer uma revisão, como teremos 2 aulas, faremos uma revisão e em seguida uma aplicação de prova. Mas, como não tivemos aula com vocês em banco de dados, eu preciso saber o nivelamento de vocês até para poder aplicar a prova na próxima semana. A avaliação, tá? Uhum. Sim. Tá, e eles fixaram bem essa parte de nivelamento, professor, introdução ao MySQL Workbench ou não ainda? Acho interessante repetir. Pode continuar, professor, por favor. Tá, vamos recapitular. Uhum.
Perfeito. Vamos recapitular então, professora. Vamos desde a introdução, tá? Imagina, eu que agradeço. Então tá, pessoal. Vamos falar ali então sobre a introdução e a instalação MySQL e Workbench. Essa é uma aula então de nivelamento, tá? Então, nessa aula, todos estão me ouvindo bem, professor, aí? Todos conseguem me ouvir bem? Legal, obrigado, pessoal. Então tá, na aula de hoje o que nós vamos fazer? Vamos retomar os primeiros passos com MySQL e o Workbench, incluindo a instalação e configuração inicial, essencial para trabalhar com banco de dados. Professor, uma pergunta aí. As máquinas que vocês estão disponibilizadas para vocês, que sistema operacional que é? É Windows ou Linux? Opa, eu tive duas respostas. É Windows e Linux ou só Windows ou só Linux? Só Linux. É Linux Mint? Tá, então é Linux, né? Então tá. Perfeito. Possibilidade de instalar MySQL nessas máquinas existe ou a gente teria que criar uma plataforma virtual? Eu acredito que o senhor teria que criar uma plataforma virtual porque eles tentam fazer os trabalhos nos computadores e ele não salva. Ah, entendi. Entendi. Então tá. Entendi. É conforme ele reinicia, ele zera a máquina, né? Tá. Um deep freeze que a gente fala. Então tá. Professora, então tá. Eu vou conversando com eles, a matéria vai surgindo, as informações vai surgindo, e eu vou perguntando algumas questões, tá? Então tá. Aqui, retomando então. Retomar os primeiros passos com MySQL e Workbench, incluindo a instalação e configuração inicial. Isso daí, então, a gente vai ver posteriormente, tá? Então, para pensarmos juntos, aqui já está falando um caso de uma situação aqui da Ana, né, que é uma recém-contratada, e ela, contratada por uma startup de tecnologia, ela recebe a tarefa de instalar e configurar o MySQL e o Workbench, tá? Vocês sabem qual é a diferença do MySQL e o MySQL e o Workbench? O que é o Workbench na plataforma do banco de dados MySQL? Vocês sabem qual é a função do Workbench? Alguém sabe, pessoal? Não sabe? Vocês já ouviram falar do MS-DOS? Não, MS-DOS não sabe que era uma tela, um terminal, que você só digitava, aparecia a tela preta? Não, nunca ouviram falar, vocês estão novinhos ainda então, né? Então tá. Pessoal, então o MySQL, né, um banco de dados, mas para acessar ele é através de linha de comando. E o Workbench, ele facilita porque ele tem já uma tela gráfica, tá? Não precisa ser só linha de comando, já é uma tela gráfica, tá? Então essa é a função do Workbench. Então tá, aqui. Ela nunca fez isso antes e se sente insegura. Como ela pode realizar a tarefa dela com sucesso? O que é, né? É instalar e configurar uma SQL e o Workbench, tá? Os primeiros passos aqui, no caso, é fazer download. Então, como a gente vai criar uma plataforma virtual, a gente vai passar esse processo por enquanto, tá, pessoal? Depois, futuramente, o professor vai ver uma plataforma para a gente fazer isso passo a passo, daí com o login e senha de vocês. Perfeito?
Então tá, MySQL e Workbench. MySQL é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados mais populares para armazenar e recuperar dados em uma variedade de aplicações. Isso aí vocês acreditam que vocês sabem, né? A função do banco de dados. Então, ok, o Workbench é uma ferramenta visual, tá? Gráfica, no caso, né? Para arquitetos de banco de dados, desenvolvedores e administradores de banco de dados. Ok? Então, aqui está falando da preparação e a instalação. É crucial verificar os requisitos do MySQL Workbench e do Workbench, né? Como sistema operacional e especificação do hardware. Foi essa a pergunta que o professor fez para vocês. Que plataforma que está sendo usada aí na máquina de vocês? Se era Windows ou Linux, né? Então tá, escolher as versões apropriadas para o sistema, seja ela o Windows, Linux ou macOS, para evitar o quê? Incompatibilidade. Por mais que você baixe lá no site específico do MySQL, se você não souber qual plataforma, no caso, tem muitas pessoas que não sabem qual plataforma está usando, se é Linux, se é Windows ou se é macOS, ele vai abaixar, mas não vai conseguir instalar, tá? Então tá, a preparação adequada assegura uma instalação suave e evita problemas técnicos futuros, né? No caso, seria não conseguir, uma das opções seria não conseguir instalar ou instalar com erro, né? Para você ver qual é a versão, por exemplo, do Linux que você usa. Se você usa uma versão baseada em Ubuntu, que eu acredito que talvez quem usa Linux sabe o que significa, né? Ou Red Hat, que é uma outra tipo de plataforma Linux também, mas usam sistemas de executor diferente, assim como o Windows usa o .exe, o Linux usa o .deb, o Mac é MEB, se eu não me engano, também posso estar equivocado no Mac, apesar que eu uso o Mac, mas uso outro sistema. Então tá. E o processo de instalação do MySQL? O processo de instalação envolve baixar o instalador do MySQL, executá-lo, né? Mas para isso você tem que assegurar, para ver qual que é a tua plataforma, seguindo as instruções na tela. No caso do Linux não tem muito essas instruções, principalmente se você executar via terminal, tá, pessoal? Inclui aceitar os termos, escolher o tipo de instalação e configurar o servidor, no caso, servidor local, já que tua plataforma vai ser local, tá? É possível incluir configurações de variáveis de ambiente que facilita a execução do comando MySQL a partir de qualquer local do sistema. Durante a instalação, olha aqui, prestem atenção nessa parte aqui, pessoal. Durante a instalação, defina uma senha para o usuário root, que é o administrador de banco de dados. Ou seja, se você perdeu essa senha de banco de dados, só ou via terminal, tá? Para você recuperar essa senha, ou desinstalar e reinstalar, tá? Então é crucial vocês criarem a senha, anotarem bem e guardarem bem, né? Na verdade. Tá. Instalando o MySQL Workbench. O MySQL pode ser baixado no site oficial do MySQL, né? A instalação segue o processo similar do servidor, com assistente guiado ao usuário, tá? Esse é para a plataforma geralmente Windows, tá? Ou Mac. Após a instalação, o Workbench pode ser conectado ao servidor MySQL, permitindo a gestão visual de banco de dados. Ele só consegue visualizar por causa do Workbench, tá? Então, existe a possibilidade de baixar só o MySQL e o MySQL com o Workbench, tá? O Workbench fornece funcionalidades como designs de esquema, desenvolvimento SQL, administrador de servidor, migração de dados e muito mais. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aí. Pessoal, uma pergunta para vocês. A
aula de vocês, temos 2 aulas seguidas, né? A aula de vocês finaliza meio-dia e 20, meio-dia e 10 mesmo? Vocês têm transporte, né? Eu lembrei de vocês perfeitamente agora. Então tá. Então tá. As configurações iniciais, né? Após a instalação, a configuração inicial inclui criação do novo esquema, que é um conjunto de objetos de banco de dados. Vocês já têm alguma instalação ou não, professora, do professor anterior? Ou não chegaram a fazer alguma instalação na máquina de vocês? Pessoal, vocês chegaram a fazer alguma instalação ou não? Se falaram, eu acabei esquecendo. Não, né? Ainda não fizeram. Mas vocês sabem o conceito de banco de dados, né? Os conceitos de banco de dados relacionais, os tipos de banco de dados, etc. Já passaram por essa fase, né? Tá, legal. Então tá, aqui está o primeiros passos do Workbench, ali está um plano visual, né? Um modelo visual da tela, que é essa tela só existe por causa do Workbench, tá, pessoal? Senão seria uma tela preta. O usuário pode... Oi? Alguém me chamou? Ah, tá, desculpa. Então tá, aqui os primeiros passos incluem familiarizar-se com a interface do Workbench, incluindo a área de Workspace, né, a área de trabalho. Navegador e objetos do painel e saída de resultados, tá? Então tá, atividade para fixação do conteúdo estudado. Qual ferramenta que possui interface gráfica é usada para conectar e manipular dados do SGBD MySQL? Qual seria aqui nesse caso, pessoal? Letra C, né, que é o Workbench, que acabamos de falar, tá? Perfeito. Então, atividade fixação, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Então, conclusão da aula, ela proporcionou uma compreensão fundamental sobre a instalação inicial MySQL Workbench. Como a gente não fez a instalação, a gente não preparou o ambiente, o professor não sabia se vocês tinham ainda essa possibilidade de instalação ou já tinham instalado, então nós vamos deixar para uma aula futura, tá? Então, atividade na plataforma Alura, para quem tiver acesso também é interessante. Tá? Aqui, mais uma vez, é a apresentação do SQL, o processo passo a passo pelo Alura de instalação. Vocês têm acesso ao Alura aí, pessoal? Sim, verdade. Quem falou verdade? Tá legal, então. Então, pessoal, como já tem acesso, vocês já instalaram lá na plataforma Alura, já estudaram sobre o SQL na plataforma Alura? Legal. Então, o que vimos nessa aula, revisamos a instalação, só que não, né? Ainda não instalamos, mas vamos instalar na próxima aula, tá, pessoal? Vamos tentar instalar na próxima aula uma plataforma virtual, tá? Então tá, pessoal, a gente vai para a aula 1 e ali a gente vai ter algumas questõezinhas e a gente vai ver alguns... Essa aula, temos um vídeo, né? Temos um vídeo. Pessoal, a gente vai colocar então um videozinho só da introdução para a gente falar um pouco sobre. E aí, pessoal, o que acharam do conteúdo? Interessante, né? Interessante. Ali
ali a gente aprendeu, ó, através de uma fala dela, que o professor não tinha falado, é sobre o esquema, né? Onde armazenar as tabelas ali por último. Vocês sabem como que ligam as tabelas ou não? Qual é a função que liga as tabelas? Vocês já aprenderam sobre isso? Que tipo de chave que é? Sim, vocês sabem qual é então? Diga para o professor qual é o tipo de chave que liga as tabelas. Sobrou para o Alexandre agora. Qual o tipo de chave que liga as tabelas aí então, Alexandre? Foi um sim falso? Então tá, são as chaves estrangeiras, né, pessoal? Mas então tá, vamos lá. É isso aí, o professor vai perguntando e vai saber o nivelamento de vocês, tá? Aí então vai ter informações que a gente vai ter que rever, tá, pessoal? Legal, legal, legal. Mas tá bom. Obrigado pela participação. Mesmo que não saiba, é interessante vocês falarem. Professor, não sei, vamos ver, vamos rever, tá? Beleza, então? Eu preciso dessa sinceridade de vocês. Eu preciso dessa sinceridade de vocês e eu preciso, professor, não sei, vamos rever, ou não lembro, mas enfim, eu estou conversando com uma turma ativa, que existe, não estou falando para um... Não é gravado, é ao vivo, pessoal, tá? Legal. Vamos lá. Então, o professor vai mudar de slide aqui, tá, pessoal? Opa, opa, opa. Vamos lá, então. Vamos para aula 1, esquemas e tabelas. Né, o esquema. O negócio é o esquema aqui. Esquemas e tabelas. Pessoal, esquemas e tabela, aula 1. Então, na aula de hoje, vamos explorar conceitos fundamentais para a elaboração de esquemas e tabelas em banco de dados. Pessoal, vocês entenderam então ali no vídeo anterior qual que era a função do esquema, o que ele faz? Se sabe, já vai falando. Se não sabe, não sei, professor. Então tá. O esquema seria armazenar as tabelas onde vai as informações, né? E a ligação das tabelas é através da chave estrangeira. Vamos lá. Então, revimos a introdução ao processo de instalação MySQL Workbench. Então, aqui sempre tem um caso, né, pessoal? Sempre tem aqui uma ideia de um conto aqui de alguém que está passando por um processo. Essa analogia é o estudante de amanhã, no caso, que vai para o mercado de trabalho. Que esse é o Carlos. Pode ser quem? Pode ser o Vitor? Pode ser o Antônio? Não é verdade? Então, beleza. Então, o Carlos, desenvolvedor júnior, enfrenta o desafio de projetar um banco de dados para uma pequena biblioteca. Pessoal, por favor, presta atenção na aula, não é praça. Ele precisa entender como criar esquemas e tabelas. Esse pessoal que está subindo é o que eu vou fazer a pergunta. Legal? Eu vou entender que ele sabe tudo e eu vou entender que ele quer que pergunte para ele. Ele está se manifestando através do assovio que ele quer responder. Perfeito? Legal, então tá. Ele precisa entender então como criar, né? O Carlos, ele precisa entender como criar esquemas e tabelas eficientes que facilitam o quê? A organização e a recuperação das informações, dos dados, que seria sobre livros e membros de biblioteca. Mas você sabe o que são esquemas de um banco de dados?
o que o professor falou? Agora vocês sabem? O que seria? Qual é a função? E aí? Não tem ninguém assoviando para me responder? Não, né? Não tem ninguém assoviando, né? O professor acabou de falar, né? Os esquemas em banco de dados, ele serve para armazenar as tabelas, né? Ó, organizados, ó, o esquema de banco de dados é uma estrutura lógica que define como os dados são armazenados, organizados e relacionados. É como um blueprint que descreve a configuração das tabelas e suas relações. Então, ali ele vai definir, além de armazenar, ele vai definir, tá? Conceitos básicos de esquemas e tabelas. Esquemas de banco de dados representam uma estrutura lógica geral, definindo como os dados são organizados e as relações entre eles são estabelecidas, tá? Deixa eu baixar aqui que está dando um retorno da aula da sala de vocês, hein? Tabelas são componentes dentro de esquemas e são usados para armazenar dados e linhas e colunas. Cada uma representa um típico específico de informação, tá? Essa parte aqui vocês lembram, né, pessoal? Que é a parte bem inicial de banco de dados, né? A compreensão desses conceitos é crucial para projetar banco de dados eficientes e realizar operações de dados mais eficazes, tá? Então aqui está o modelinho, é uma estrutura de uma tabela e ela é composta por linhas, no caso registros, e coluna como campos, tá? Então que tipo de modelo de banco de dados seria esse aqui ao lado aqui, pessoal? Oi, oi. Pessoal, que tipo de banco de dados seria esse aqui, pessoal, que está mostrando? E aí? O professor está perguntando para vocês. É uma estrutura de uma tabela, mas qual que é um tipo de banco de dados? A tabela é composta por linhas e colunas, mas ela tem um nome. E qual seria o tipo de banco de dados? Então, pessoal, essa comunicação, vocês vão precisar, por exemplo, vocês vão em uma reunião para para desenvolver um projeto, como mencionado ali, não vamos longe, vamos no projeto da livraria ou da biblioteca, tá? Então, se vocês estão, você vai fazer a entrevista no cliente, só que o desenvolvedor não é você, é outra pessoa, vamos supor, tá? É um exemplo que o professor está dando. E aí, só que a pessoa que vai desenvolver vai perguntar para você que tipo de banco de dados que é. Ele sabe, mas ele vai ter que ter essa comunicação com você. Tá, linhas e colunas. O que é linhas e colunas? Ali a Isabelle colocou, né? A Isabelle colocou. Linhas e colunas. Então, a linha e colunas compõem uma tabela. É a composição, perdão, é a composição de uma tabela, tá? Pessoal, estão me ouvindo? Então tá. É que eu estou vendo pessoas conversar e eu estou achando que eu não estou sendo ouvido ou não estou tendo a atenção devida. Isso tem um nome específico, sim, o Antônio está perguntando lá. Então é um tipo de banco de dados e esse seria um banco de dados relacional, tá? Vocês vão saber, vocês na verdade já eram para estar sabendo, através das aulas anteriores, que isso é material do primeiro ano, né? Então vocês sempre têm que
na ponta da língua esse tipo de informação. Então tá, ali tem dois tipos de tabelas, né? O ID pessoa, que seria o ID pessoa, seria a chave primária, e o nome. Ali temos o número 1, 2, 3. Por exemplo, se tivesse 5 João, como é que a gente iria distinguir, através de um banco de dados, a diferença entre qual João que a gente queria? Seria só, temos João, temos Ricardo, se tivesse duas Carolinas, perdão, duas Maria, Fernando, e se tivesse duas Marias, como a gente iria distingui-las? Alguém poderia me dizer como? Através de qual informação? Não entendi, pessoal. Se puder colocar no chat. É que tem quem lá no final que fala um pouquinho mais alto. Oi, oi. Então, essa seria a nossa, de acordo com o horário de vocês, essa seria a nossa segunda aula de hoje, ou sexta aula, né? Indo para sexta? Tá. Então tá. Então tá, voltando à pergunta lá. É o tipo 1, o código? É isso, também. No caso, seria o ID pessoa, né? Então, a identificação da pessoa seria através daqueles números. E esse ID pessoa é chamada, como diz ali, chave primária, tá? Então, a chave primária vai identificar a pessoa, tá? Ok, pessoal? Nenhuma dúvida técnica? Então tá. Então, só voltando ali, cada coluna em uma tabela é projetada para armazenar um típico específico de dado, como texto, números, datas, entre outras. A chave primária, olha lá, a chave primária, onde está a chave primária aqui do pessoas? Qual seria? Através do que? Identificação ali? Através do ID pessoa, né? E aqueles números ali, né? Que identifica um a um, tá? Então tá. A chave primária é uma coluna ou um conjunto de colunas. No caso, outro conjunto de colunas seria o ID cidade ali, né? Por exemplo. Que identifica a forma única de cada linha na tabela, sendo fundamental para a integridade de dados. No caso, né? A linha ali. O ID pessoa, na mesma linha seria João. Depois essas linhas e colunas têm um nome específico que para frente a gente vai falar sobre elas. Criação de esquema. Ao criar um esquema, o projetista define o nome e as características de cada tabela. Então, qual que seria o esquema aqui dessas duas aqui? Alguém pode me dizer? Como que define nessas duas? E aí, pessoal? Pessoal? Não sabem? Então tá, ao criar um esquema, o projetista define o nome e as características de cada tabela. Então, aqui na primeira tabela está pessoas, na segunda tabela está cidades. Ou seja, cada uma seria um esquema, tá? E com elas se relacionam entre si. A criação de esquema envolve a consideração cuidadosa de quais dados são necessários, como serão acessados, que é através dessa ligação de ID, tá? E através de chaves, né? Que é a chave primária e chave estrangeira, que faz a ligação.
Envolve a consideração cuidadosa de dados dos quais são necessários, como serão acessados e como podem evoluir ao longo do tempo. Esquemas bem projetados ajudam a garantir que um banco de dados seja escalável, flexível e eficiente. Vocês sabem me dar um exemplo aí de um banco de dados escalável e de um fixo, por exemplo? Pessoal, não ainda? Não sabem? Alguma empresa que tem um banco de dados escalável, não sabe? Que é a possibilidade de escalável ou fixo? O fixo é uma tabela fixa que você não altera muitas informações, né? O escalável, por exemplo, um exemplo de um banco de dados escalável seria uma rede social, por exemplo, o Instagram, o Facebook, tá? Então, é a possibilidade dele, o próprio YouTube, beleza? Então tá, normalização de banco de dados. A normalização é um processo de organização de dados em um banco de dados para reduzir a redundância e melhorar a integridade de dados, tá? Então, qual seria, o que está faltando aqui nessa tabelinha aqui de exemplo para diminuir a redundância? Nessa visual... Oi? E aí, pessoal, o que está faltando aqui para diminuir a redundância nessa tabelinha aqui mostrada como exemplo? O pessoal não sabe? Não? Então tá. Prestem atenção nessa tabela aqui, tá? E o professor vai voltar umas tabelas ali e vocês vão me dizer o que está faltando. Agora, o que está faltando naquela tabela que tem nessa? O que diminui a redundância de informação aqui? Visualmente, vocês conseguem dizer para o professor ou não? E aí, pessoal? Pessoal, consegue dizer para o professor qual é a diferença entre essas duas tabelas aqui e esta aqui? O que está faltando aqui para diminuir a redundância? Não? Ninguém? Ninguém? Então tá, o professor vai dizer para vocês, então, nós estávamos falando da chave primária, do ID number. O professor falou que se tivesse dois nomes aqui, né, mas o que diferenciava seria a chave primária, no caso o ID pessoa, através da numeração 1, 2, 3, 4. E isso a máquina vai colocar automaticamente, tá? No caso, o banco de dados. Então, nessa tabela aqui, ela está faltando um ID, ou no caso, uma chave primária, tá? Então tá. Voltando aqui ao assunto, a normalização, né, é o processo de organização de dados em um banco de dados para reduzir a redundância e melhorar a integridade dos dados. Então, para melhorar aqui a redundância, seria ele ter uma ID ou uma chave primária, tá? Envolve a criação, no caso, né, a criação de tabelas e a definição de relações de forma a minimizar a duplicação de informações. A normalização é realizada através de formas normais, cada uma abordando diferentes aspectos e potenciais problemas de design do banco de dados, tá? Então, um design eficiente.
para que possa ocorrer, né? O design eficiente de tabelas é crucial para a gestão eficaz dos dados e inclui escolha correta de tipo de definições e restrições, o que pode e o que não pode fazer, né? Decisões de design é uma escolha entre tipo de dados inteiros ou ponto flutuantes. Vocês estão em outras matérias de vocês sabem a diferença entre inteiros e pontos flutuantes, né? Da programação. Vocês estão programando em Python já ou não? Vocês já estão programando em Python? Então, tá. Então vocês sabem, né? Inteiro, booleano, já sabem, né? Podem ter impacto significativo no armazenamento e no desempenho das consultas, tá? Restrições como as de unicidade ou chave estrangeira ajudam a manter a integridade dos dados e prevenir entradas inválidas ou inconsistentes. No caso aqui, a chave estrangeira ela vai unir o quê? As duas ou mais o quê? E agora? Quem me ajuda com essa? Eita, Lele. Então tá, a chave estrangeira então ajuda a fazer a ligação das tabelas, né? Das informações, tá? Relacionamento entre tabelas. Os relacionamentos entre tabelas são fundamentais para a modelagem de dados e podem ser classificadas de uma para um, que ocorre quando uma linha em uma tabela é associado em no máximo uma linha ou uma tabela e vice-versa. Relacionamento entre tabela, uma para muitos, é o tipo mais comum de relacionamento, onde uma linha em uma tabela pode estar relacionadas a várias linhas e em outra tabela. Muitas para muitas envolve uma relação entre várias linhas em uma tabela. Vocês sabem, no exemplo ali, né, tinha de uma linha para outra através do ID, lembra? Pessoal, legal, então, se o professor não estivesse sendo claro para vocês, se tiverem alguma dúvida, por favor, falem para mim, que a gente vai tentar falar sobre isso. Então, aqui ele está dando um exemplo lá da livraria, tá, pessoal? Da biblioteca, no caso. Um exemplo prático aqui seria o create table, né, que é criar a tabela, né? Aí, no caso, seria livros, o ID, tá? O ID seria o que aqui? Tá. Essas informações aqui que ele está me mostrando aqui, que ele está mostrando para nós, né? Esse create table seria aquele banco de dados sem o workbench, né? Tá? Seria só no MySQL, sem o workbench, tá? Sem aquele auxílio visual, sem aquele auxílio gráfico, tá? Então seria esses comandos para você criar, no caso, a tabela simples para armazenar informações sobre livros, tá? Então, atividade para fixação do conteúdo estudado. Qual comando é usado para criar uma nova tabela? É o insert into, create table, update table ou select from. Meio de bola, né? O create table, né, pessoal? Então, beleza, é isso aí, já está criando uma tabela, né? É usado, dá para notar que vocês são bom em inglês, né? Mais ou menos? Ai, ai, ai.
O comando create table é usado para criar uma nova tabela em um banco de dados, especificando suas colunas e tipos de dados, tá? Conclusão: a compreensão de esquemas e tabelas é fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com um banco de dados, pois formam a base para a organização eficiente dos dados, né? No caso, organização eficiente, essa é a função do banco de dados, né? Seria a lógica de ter um banco de dados, né? Então, atividade prática no Alura. Aqui a criação de esquema, o professor vai pular essas partes aqui, e a gente vai, acho que, colocar mais um videozinho sobre essa aula que está para finalizar. Beleza, né, pessoal? Vocês viram ali que o vídeo foi um apoio bem legalzinho para nós aí, para o nosso entendimento. Né? Então, o que vimos na aula de hoje, abordamos a criação e a importância dos esquemas e tabelas. Também falamos das chaves, né? A importância das chaves primárias. E na próxima aula, o nosso foco será a inserção de dados nessas tabelas, uma habilidade essencial para a manipulação dos dados, tá? Então, aqui o professor vai fazer uma brincadeirinha, já que já só temos só alguns minutos. Acho que só 13 minutos, né, professora Ediane? Legal. Então, tá. Então, eu acho que esses dois slides foi bem rico, acho que foi produtivo, né, professora? Acho que ajudou um pouco eles mais a elucidar a base. Legal. Que bom, professora, que bom. Quem tiver alguma dúvida, vai colocando para o professor aí também. Então, tá. Então, vamos fazer uma quiz aí, só para a gente melhorar fortalecer o nosso entendimento da aula, pessoal. Vamos lá? Dá para ver bem aí, pessoal? Então, o que é um esquema em um banco de dados? É a opção A, né? São 4 opções ali. Depois que o professor lê, vocês me dizem o que é, tá? Depois que o professor lê as quatro opções ali, vocês me digam o que pode ser. Qual é a resposta que vocês acham que é a mais correta no entendimento de vocês? O que é um esquema em um banco de dados? É um arquivo de backup gerado automaticamente pelo MySQL? É uma estrutura lógica que define como os dados são armazenados, organizados e relacionados? É um tipo especial de consulta SQL para um relatório gerenciais? Ou é um conjunto de usuários com permissões de acesso ao banco? Vocês podem responder. O Vitor está dizendo que é B, o Luiz B, o Antônio B. Alguém diferente, pensa diferente, a Isabelle. Professora, temos quantas meninas nessa... 2, por enquanto, apareceu, 2 meninas? 4 meninas, incluindo a menina que está ausente, ou 5 com ela? Tá, perfeito. Então tá, as meninas então estão indo de B. Então é uma estrutura lógica que define como os dados são armazenados, organizados e relacionados. Será que a maioria acertou? Perfeito, né, pessoal? Então, a explicação aqui, o esquema é um banco de dados, é uma estrutura lógica, o blueprint, que define como os dados são armazenados, organizados e relacionados, descrevendo a configuração da sua tabela e suas realizações. A segunda questão ali, pessoal. Como os dados são armazenados dentro de uma tabela? A opção A. Pessoal, depois que o professor terminar de ler, aí vocês colocam ali, senão o professor confunde a resposta de vocês de uma pergunta com a outra. Então, tá. Como os dados são armazenados dentro de uma tabela? Em arquivos de texto separados por vírgula?
em blocos binários sem estrutura definidos, em linhas que se chama registros e colunas campos, ou em documentos JSON agrupados por categoria. Pessoal, a maioria aí está dizendo agora que é a C, né, dessa segunda questão. É isso, meninas? O Luiz, o Vitor, o Antônio estão dizendo que é a letra C. As meninas estão concordando verbalmente. O Pietro, sim, também é C. O Igor também é C. Então tá, vamos lá. Então, perfeito, né? Em linhas, registros e colunas. Beleza? Então, a tabela é composta por linhas, registros e colunas campos, né? Cada coluna armazena um típico específico de dado, como texto, números ou datas. E cada linha representa um único registro. Vocês viram que as informações só estão fortalecendo o conteúdo, tá, pessoal? Nada diferente, tá? Então, para tentar fixar bem a informação. Então, qual é a função da chave primária? A primary key é em uma tabela. A opção A, criptografar os dados sensíveis da tabela. Opção B, definir o tipo de dado de cada coluna. A opção C, relacionar automaticamente duas tabelas diferentes. E a opção D, identificar a forma única de cada linha na tabela, garantindo a integridade dos dados. E agora, podem colocar. O Luiz já está dizendo que é a D. Quem não quiser colocar, pode falar verbalmente, aproveitando que o áudio está liberado e organizado. E aí, pessoal? As meninas? Professora? O professor Ediane, tem esse aluno da frente ali, o que é de camiseta azul, ele falou o nome dele na aula passada e eu esqueci. Que ele... É o Vitor? Levanta a mão então, Vitor. Ele está de camiseta azul aí, professora. Esse que usa óculos aqui, para mim, está constando... Opa, peraí, aqui. É o Vitor mesmo? Ah, a câmera está travada. Ah, então tá. E o Vitor, então, está dizendo que é a letra D, né, Vitor? Legal, legal. Então tá. Professor, o que os alunos gostam desse tipo de interação? Eles preferem mais... Que vocês podem me dar um feedback da aula depois? Se puder falar, como vocês gostariam que fosse? Tá bom, então. Tá bom. Ah, legal, professora, legal. Obrigado por esse retorno. Então tá, vamos lá, vamos voltar lá, porque temos só 6 minutinhos para a gente terminar essa aula, né? Então tá, na questão 4 aqui, pessoal, qual o comando SQL é utilizado para criar uma nova tabela em um banco de dados? Essa tá muito fácil, né, pessoal? Então, a opção A é Insert Into, a opção B, Create Table, a opção C, Update Table, a opção D, Select From. Ó, o Luiz, o Pietro, o Igor estão dizendo que é B. Nenhuma menina não quis...
As meninas estão dizendo o quê? O que as meninas estão falando? Eu quero ouvir a voz das meninas aí um pouco. E aí, meninas? Aí, legal. A Maísa, a Kevin estão dizendo que é a letra B também. Obrigado, legal, legal, pessoal, obrigado. É isso mesmo, né? O create table. É um comando create table é usado para criar uma nova tabela, especificando suas colunas, tipos de dados e restrições. Create table, livros, né? Então esse, lembra lá que o professor no slide ali, né, tinha esses dados aqui, esse comando, tá? Vamos lá para outra questão, então, questão número 5, então, o que é normalização de dados em banco de dados? O processo de apagar registros duplicado manualmente, a opção A, né? A opção B é uma conversão de dados binários para formato texto, a opção C é um processo de organização dos dados para reduzir a redundância e melhorar a integridade, e a opção D é a criação automática de backups periódicos do banco. O Vitor, o Pietro, o Igor estão todos de acordo com a letra C, o Luiz também, né? É a opção C. Então, beleza, vamos ver se é C mesmo. Então, perfeito, né? Seria o processo de organização dos dados para reduzir a redundância e melhorar a integridade, né? Vamos lá para a próxima, só para a gente tentar concluir pelo menos essa aqui antes de vocês pegarem o ônibus. Qual tipo de relacionamento entre tabelas é o mais comum em banco de dados relacionais? E agora? Muito para muitos, um para um para muitos, ou zero para muitos? Estava no vídeo essa pergunta. Podem responder quem quiser. Então, ó, o Vitor está dizendo que é um para um. Qual tipo de relacionamento entre tabelas é o mais comum em banco de dados relacionais? O Vitor, olha, tem um impasse, hein? O Vitor está dizendo que é B, o Luiz está dizendo que é C. Ai, 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 agora sim, vai valer uma coxinha. Quem perder paga? Ah, agora sim, tá ficando bom. A Maísa está dizendo que é B, a Kevin está dizendo que é C. Professora, tem cantina aí? Hã? Não tem? Quem vai pagar a coxinha, então? Então tá, ó. Eu vou na letra C, que a maioria ali está falando. Ah, agora dividiu novamente. Mas enfim, vamos lá. Um está dizendo ali que é um para muitos, né? É a letra C, pessoal. Né? Tá, mas por que colocaram letra B um para um ali, Vitor? O que você achou que era um para um? É, o Vitor. Olha, o Vitor ele falou que ia marcar a letra C também. Tá bom, então, Vitor. Tá bom. Então tá, a sétima questão. Como é implementado um relacionamento múltiplo, como é implementado um relacionamento muitos para muitos entre tabelas? Através de uma coluna extra do tipo booleano, no caso, boolean, em cada tabela, ou usando uma tabela de junção tabela intermediária que conecta duas tabelas, duplicando dados de duas tabelas em uma terceira, ou com o comando merge table mysql. E agora ficou complicado, né?
Então tá, professora, só quem quiser pode falar e a gente finaliza, né? Falta, já é 12:10, né? Tá bom, professora, tá bom. Alguém quer dizer? Quem quiser responder, só uma sugestãozinha para a gente só finalizar essa questão? O Vitor está lá ainda? Então, Vitor, diga aí para o professor. E aí finalizamos a aula, né? Em seguida. Como é implementado um relacionamento muito para muitos entre tabela, através de uma coluna tipo booleano? Então tá, o Luiz e o Vitor estão dizendo que é a letra B, que no caso usando uma tabela de junção, uma tabela intermediária que conecta duas tabelas. Perfeito. Vocês pesquisaram? Pesquisaram na internet ou dedução ou sabiam mesmo? Ah, então tá bom. Então tá, professora, então a gente vai finalizar a aula, até por causa, né, a maioria dos alunos pegaram transporte, então, para a gente não prejudicar conteúdo para os demais. Ah, é legal, Vitor, legal que vocês sabem. Perfeito. Imagina, professora, eu agradeço a interação de todos aí. Eu sempre falo que essa escola, para mim, é uma das que eu tenho maior apreço, tá? Essa interação com os alunos, essa forma deles se comportarem durante a aula, bem educada, e até, inclusive, por eles estarem, né, a mídia, é possível falar, interagir com eles, tá? Legal, professora, legal. Bem legal ouvir isso aí. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer o nosso melhor, tá? Então tá, pessoal, então eu acredito que sexta-feira teremos aula de computação gráfica com vocês, tá? Se Deus quiser, então até sexta-feira. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.